Imaginem uma guerra que durou mais de 100 anos e que foi travada entre as duas maiores superpotências do mundo antigo. É sobre isso mesmo que vamos falar. O confronto épico entre Roma e Cartago. Uma luta que decidiu quem iria dominar o mar Mediterrâneo. E no centro de toda esta história está uma pergunta incrível. Como é que foi possível que um general, liderando um exército que incluía elefantes de guerra, tenha chegado tão perto de destruir o poderoso Império Romano? É isso que vamos desvendar. Bem, para começar, temos de conhecer os protagonistas. Para perceber a dimensão desta rivalidade, é fundamental saber quem eram estas potências e o que é que as levou a um conflito tão longo. Ora bem, de um lado tínhamos Roma, uma potência em ascensão na Península Itálica com a sua grande força a ser um exército de terra super organizado e disciplinado. Do outro lado, Cartago, uma cidade riquíssima no norte da África que era uma antiga colónia fenícia. A sua especialidade? O mar. Tinham a marinha mais poderosa da época e controlavam as rotas comerciais. O grande problema é que os seus interesses chocavam. Ambos queriam dominar a Sicília, uma ilha super estratégica que ficava bem no meio do caminho. E assim começa a Primeira Guerra Púnica. E logo de início Roma tinha um problema gigantesco. O seu exército era incrível em terra, mas como é que se podia vencer no mar contra os melhores marinheiros do mundo? A resposta foi simples, mas genial: inovação. A solução que os romanos arranjaram foi brilhante. Eles conseguiram capturar um navio de guerra cartaginês que tinha naufragado, levaram-no, estudaram-no ao pormenor e, a partir daí, fizeram uma espécie de engenharia inversa para construir a sua própria frota. Mas ter os navios era só o primeiro passo. A verdadeira arma secreta deles chamava-se Corvus. O que era isto? Bem, basicamente era uma ponte de assalto com um gancho de metal gigante na ponta. Esta invenção ia permitir aos romanos usar a sua maior vantagem em pleno mar. A tática era brutalmente eficaz. O navio romano aproximava-se do inimigo, largava o Corvus, que se cravava no convés do outro navio, e de repente, os legionários romanos podiam atravessar e invadir. No fundo, eles transformavam uma batalha naval numa batalha terrestre, onde eram os melhores. Esta tática deu-lhes vitórias surpreendentes, e no final da Primeira Guerra, a Sicília era deles. Mas, claro, Cartago não ia ficar de braços cruzados. E foi desta derrota e desta humilhação que surgiu um dos maiores génios militares da história, um homem obcecado com vingança, Aníbal Barca. O plano de Aníbal era de uma audácia inacreditável. Em vez de lutar outra vez no mar ou em ilhas distantes, ele decidiu fazer algo que ninguém julgava possível. Ia invadir Itália por terra, marchando desde a Península Ibérica para atacar Roma no seu próprio coração. E para o fazer, Aníbal liderou seu exército, que incluiu os famosos elefantes de guerra, numa travessia absolutamente épica e perigosa dos Alpes, já no fim do outono. As condições eram terríveis: neve, um frio de rachar, ataques constantes de tribos locais. Quando ele finalmente conseguiu chegar à Itália, tinha perdido quase metade dos seus homens e a maioria dos elefantes, mas o seu objetivo foi cumprido, o elemento surpresa foi total. E assim que pisou solo italiano, Aníbal mostrou ao mundo porque é que é considerado um gênio militar. Ele conseguiu uma série de vitórias espetaculares que deixaram Roma completamente em pânico. Aníbal era um verdadeiro mestre da estratégia e das emboscadas. Por exemplo, na Batalha de Trébia, ele atraiu os romanos para dentro de um rio gelado e depois atacou-os de surpresa. No lado trasimeno, usou um nevoeiro e as colinas para esconder o seu exército e encurralar os romanos contra a água. Mas a sua obra-prima ainda estava para vir. Na Batalha de Canas, Roma decidiu acabar com o assunto de vez. Juntou o maior exército que alguma vez tinha reunido, cerca de 80.000 homens, para esmagar os 50.000 de Aníbal. No papel, a vitória romana parecia inevitável. Na realidade, transformou-se num dos maiores desastres da história de Roma. A tática de Aníbal foi simplesmente genial. Ele colocou as suas tropas mais fracas no centro da formação e ordenou-lhes que recuassem lentamente de propósito. Os romanos, a pensar que estavam a ganhar facilmente, avançaram em força para o meio. Só que era tudo uma armadilha. Assim que os romanos estavam lá dentro, a cavalaria de Aníbal, que era superior, atacou pelos lados, fechando a bolsa e cercando por completo o exército romano, que ficou preso sem espaço para lutar. O resultado foi um massacre inacreditável. Estima-se que mais de 50.000 romanos tenham morrido num único dia. É um dos dias mais sangrentos de toda a história militar. Roma estava literalmente de joelhos. Então, a grande questão é: como é que Roma sobreviveu a isto? A resposta está na sua incrível capacidade de resistência e numa mudança total de estratégia.
Roma nomeou um ditador, um homem chamado Fábio Máximo, que introduziu uma tática nova que ficou conhecida como a Estratégia Fabiana. A ideia era deixar de enfrentar Aníbal em grandes batalhas campais, que eles perdiam sempre. Em vez disso, começaram a fazer uma guerra de guerrilha, pequenos ataques, cortar as linhas de abastecimento dele e, basicamente, desgastá-lo aos poucos para ganhar tempo. A verdadeira viragem, no entanto, surgiu com um jovem e brilhante general romano, Cipião. Ele olhou para a situação e percebeu que tentar derrotar Aníbal em Itália era quase impossível. Então, teve uma ideia inspirada no próprio Aníbal. Se não o conseguimos vencer aqui, então vamos atacar a casa dele. A melhor forma de defender Roma era atacar Cartago diretamente. E este plano leva-nos ao confronto final, o momento em que estes dois gigantes da estratégia militar se encontraram frente a frente no campo de batalha pela primeira e última vez. A estratégia de Cipião de levar a guerra para o norte da África funcionou na perfeição. Cartago entrou em pânico e chamou o seu melhor general de volta para casa. E assim, depois de 15 anos a aterrorizar a Itália, o grande Aníbal teve de regressar para defender a sua pátria. Na Batalha de Zama, Cipião mostrou que tinha aprendido bem as lições de Aníbal. Quando os elefantes cartagineses avançaram, os legionários romanos simplesmente abriram corredores nas suas fileiras, deixando os animais passar sem causar grandes estragos. Depois, a cavalaria de Cipião, superior à de Aníbal, fez exatamente o que a cavalaria de Aníbal tinha feito em Canas: atacou pelos flancos e cercou o exército inimigo. Pela primeira vez na sua carreira, Aníbal sofreu uma grande derrota. A Segunda Guerra Púnica tinha terminado. Mesmo depois da vitória, o medo de Cartago nunca desapareceu completamente em Roma. Durante décadas, um influente político chamado Catão o Velho terminava todos os seus discursos no Senado com a mesma frase: "E além disso, eu declaro que Cartago deve ser destruída." Para ele, enquanto a cidade existisse, seria sempre uma ameaça. Esta paranoia acabou por levar à Terceira Guerra Púnica, que na verdade nem foi bem uma guerra, foi mais um extermínio. Roma cercou a cidade durante 3 anos e em 146 a.C. invadiu-a, incendiou-a, demoliu-a até aos alicerces e vendeu-os cerca de 50.000 sobreviventes como escravos. Roma garantiu que o seu grande rival desaparecesse do mapa para sempre. E terminamos com uma pergunta para reflexão. A vitória de Roma nestas guerras não só lhes deu o controle total do Mediterrâneo, a que eles passaram a chamar Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar, como também permitiu que a sua cultura, as suas leis e a sua língua se espalhassem por todo o mundo ocidental, moldando a civilização como a conhecemos. O que teria sido diferente se naquele dia, em Zama, o vencedor tivesse sido Aníbal? É um dos grandes ICs da história.